Fala investidor, como é que vai? Tudo bem? Como investir em ações e ser mais lucrativo? É sobre isso que eu quero falar contigo no vídeo de hoje. Na bolsa, existem mais ou menos 300 e tantas ações negociadas, sei lá, quase 400 ações negociadas na bolsa. E existe uma característica muito importante que define cada uma dessas ações. A primeira delas é o tamanho delas, ou seja, o valor de mercado. E quando uma ação ela tem um valor de mercado razoável, um valor de mercado grande, nós chamamos ela de large caps ou blue chip, não importa. Geralmente essas empresas têm um valor de mercado acima de 15 bilhões. Não é uma regra, tá? Tem 14.900, ela é ou não existe essa regra, né? Mas é uma convenção, ou seja, se ela tem um grande valor de mercado que ultrapassa 15, 20 bilhões, ela é considerada uma large cap. E aqui como exemplo a gente pode citar a Brasil Foods, que é a dona das marcas Perdigão e Sadia. Eu posso citar o Banco Itaú, eu posso citar a Vale, eu posso citar também a Petrobras. São large caps, mas existem outras large caps. A JBS, outra processadora de carnes, de alimentos, também é uma large cap. Enfim, várias, até algumas empresas na bolsa que têm essa característica de ter valor de mercado muito grande. Depois nós temos as chamadas middle caps, que ficam de valor de mercado ali entre 8 bi e 15 bi. Um exemplo, Energias do Brasil. Outro exemplo, M. Dias Branco, o próprio Banco Inter. São empresas que estão com valor de mercado nesse meio, entre os 8 e os 15 bi. Depois eu tenho as small caps, que ficam ali entre 4 e 8 bi. Eu posso citar Banrisul, Fleury, posso citar Qualicorp também, é uma outra empresa do segmento de small caps. Na verdade a Fleury está saindo ali, ela subiu bastante, então está um pouquinho acima dos 8 bi, mas ainda é considerada uma small cap. E por fim, eu tenho aquelas micro caps, aquelas cujo valor de mercado é menor do que 4 bi. Como exemplo, Valide, Indústrias Home, Hermes Pardini, que é do mesmo setor de Fleury, mas é bem menor. E por que entender isso é importante para você ganhar mais dinheiro na hora de se investir em ações? A gente tem também uma falsa sensação de que se a empresa é pequena é tudo small cap. Não, então small cap ela já tem um corpo maior. A small cap ela já disse ao mercado para que veio. A gente olha para uma small cap totalmente diferente do que olha para uma micro cap. Alguns pontos importantes que você precisa entender aqui desse vídeo. De baixo para cima eu tenho um aumento do liquidez. Esse é um ponto importante que você precisa entender. Ou seja, uma microcap ela vai ter uma liquidez muito menor do que uma small cap, que vai ter uma liquidez menor do que uma middle cap, que vai ter uma liquidez menor do que uma large cap. Isso é importante para você entender, porque a liquidez diz respeito à facilidade com que você transforma aquela ação em dinheiro e tem pouca ou nenhuma perda de valor. O que é isso? Se você tem 100 mil reais numa microcap, é mais difícil você liquidar essa posição colocando no bolso 100 mil reais, digamos que esse valor seja negociado na hora ali. É mais difícil do que numa large cap. Numa large cap você consegue liquidar essa posição, pegar esses 100 mil e colocar no bolso sem perda nenhuma. Então a liquidez é um ponto importante. Outro ponto aqui importante diz respeito ao risco. Porque geralmente uma large cap ela tem uma reserva de mercado. Por exemplo, uma Ambev é uma large cap e ela tem uma certa reserva de mercado. É uma ação que já está há muito tempo no mercado, ela tem uma distribuição muito forte, é difícil ela perder essa hegemonia no mercado. Então, isso quer dizer risco. Uma microcap, ela, a grosso modo, ainda está se lançando no mercado. Ela ainda está buscando o espaço dela. E isso traz mais risco para você. Então, quanto mais baixo nesse funil aqui, maior vai aumentar o teu risco. Então, daqui para cima, de baixo para cima, você reduz o seu risco. Então, se você monta uma carteira totalmente posicionado em ações blue chips, em large caps, você reduziu o seu risco e aumentou a sua liquidez. Então, de baixo para cima aqui, eu vou ter menos risco e eu vou ter mais liquidez. Essa é a dinâmica da brincadeira aqui. De baixo para cima, eu vou ter mais liquidez e eu tenho menos risco. Outro ponto importante diz respeito à sua capacidade de fazer dinheiro nesses setores. Toda vez que o mercado entra num ciclo, como agora a gente está vendo um ciclo de alta, essas ações aqui de cima, elas tendem a responder primeiro. Essas ações aqui de baixo, elas vão responder somente depois. Por quê?
Porque eu tenho aqui um outro ponto importante que você precisa saber, talvez mais importante para você efetivamente ganhar dinheiro, é que de cima para baixo eu tenho mais eficiência do mercado. O que quer dizer isso? Como eu tenho mais pessoas, mais analistas, mais investidores olhando mais para essa parte de cima do funil, tanto para large como para middle caps, eu tenho uma difusão maior de informação. Eu tenho uma difusão maior de notícias. Ou seja, se eu tenho na parte de cima aqui do funil mais analistas olhando para essas ações, mais investidores olhando para essas ações, eu tenho que o mercado acaba colocando o preço em bolsa muito próximo daquilo que realmente realmente vale, com todas as informações que a gente tem à mão, com tudo que a gente pode imaginar de crescimento para determinada empresa. São mais cabeças analisando e pensando sobre determinada ação, e isso acaba fazendo com que o reflexo no preço seja melhor do que nessa base desse funil para empresas menores. Empresas menores têm uma cobertura menor de analistas, têm menos investidores olhando e elas possuem então de cima para baixo é menos eficiência, né? Então elas possuem aqui uma menor eficiência aqui embaixo. Aqui em cima eu tenho uma eficiência maior e aqui embaixo eu tenho uma eficiência do mercado menor. São menos pessoas olhando, o que faz com que distorções possam ocorrer aqui. É por isso que as maiores oportunidades estão aqui embaixo. É aqui na base desse funil que você tem o maior potencial de ganhos, ou alta, como você queira, ou alta no preço das ações. É nessa base que, aplicada uma boa estratégia de análise, é nessa base que quando você encontra boas oportunidades, onde efetivamente você vai multiplicar o seu capital, onde efetivamente você vai ganhar bastante dinheiro. Portanto, uma boa estratégia aplicada na análise dessa linha de ações é o que vai fazer com que você realmente ganhe dinheiro. Agora, quando o seu foco é em small caps e micro caps, você tem um potencial de valorização absurdamente maior. E para a gente encerrar esse vídeo, presta muita atenção no que eu vou te falar. Toda grande empresa, toda large cap, middle cap, uma vez ela foi uma micro cap, ela foi uma small cap, de micro virou small. O que eu quero dizer com isso é que uma boa análise, uma boa estrutura de análise, uma boa estratégia aplicada na escolha dessas ações e o reinvestimento ao longo prazo, você pode ter na mão uma empresa com potencial de multiplicar por muitas vezes o seu capital e depois de alguns anos ela se tornar uma middle cap e quem sabe uma large cap. Nós vimos isso acontecer, por exemplo, com a VEG, que nos últimos 10, 15 anos saiu de uma small cap ou micro cap para se tornar uma large cap e multiplicar por muitas vezes o seu capital. Eu estou fazendo a jornada da estratégia FIA para te falar como eu escolho uma boa ação para se investir através de uma estratégia que eu utilizei durante a minha vida toda como analista, mais de 11 anos como analista profissional e mais de 20 como investidor. Uma estratégia que tem dado um resultado muito acima do mercado nos últimos tempos. Se você ainda não está participando dessa jornada, eu vou deixar o link aqui e vou deixar um cartãozinho para você entrar lá e participar, curtir. São 4 vídeos 100% online, 100% gratuito, é um conteúdo extremamente valioso e gratuito para você acelerar os seus investimentos. E antes de eu terminar esse vídeo, só mais uma informação que às vezes pode estar passando uma dúvida na sua cabeça. Muita gente acha que porque é uma large cap, é uma middle cap, é onde estão os maiores dividendos. Não, não são. Nem sempre, nem sempre. Sim, tem boas pagadoras, as chances de você encontrar boas pagadoras de dividendos são exatamente nesse setor de middle e large caps, mas nem sempre. Quando você consegue aliar uma boa small cap, uma boa micro cap, já com um bom ou razoável nível de dividendo, é onde a coisa acelera muito mais para você. Então fica com essa e vem para a jornada. Um grande abraço, a gente se fala no próximo vídeo.